aí, pessoal, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula de biologia do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos e nessa aula nós vamos falar sobre núcleos e cromossomos, tá? Nós estamos numa série em que nós estamos analisando e estudando sobre a célula, tá? Uma área da biologia que estuda a célula é a citologia, que também é chamado de biologia celular. Então, tudo que envolve a célula, as reações químicas que ocorrem nela, as organelas, os processos que ocorrem nessas organelas, nós vamos estar estudando aqui. Tá? Nós já começamos a citologia, o estudo da citologia, numa aula anterior, em que nós analisamos, por exemplo, como que essa palavra célula foi criada, né? E aí nós vimos sobre a descoberta do microscópio, e agora nós vamos falar sobre núcleo e cromossomos. Já que nós vamos estudar a célula, a gente tem que entender sobre os componentes dela. Então, nós vamos estudar a célula de dentro para fora. E aí, na parte interna da célula, nós vamos agora estudar a principal organela, ou o principal compartimento interno da célula, tá? Que é o núcleo, tá? Então, o núcleo e os cromossomos. No caso dos cromossomos, eles são componentes que nós encontramos dentro dos núcleos, tá certo? E nós vamos falar sobre os aspectos gerais do núcleo celular, como foi descoberto o núcleo, tá? Quais são os componentes desse núcleo? E nós vamos, por último, falar sobre os cromossomos, tá certo? Então, o núcleo, que é delimitado, que tem os limites bem definidos, ele só vai estar presente em células eucarióticas. Tá? Vamos lembrar que na primeira aula de citologia eu falei para vocês que com relação ao nível de complexidade, existem dois tipos de células. Existem célula procariótica e célula eucariótica. Vamos lá. O que é uma célula procariótica? É uma célula que não, a gente olha para o interior dela, a gente não consegue ver limites de um núcleo, a gente não consegue saber onde é que está ali mais ou menos o DNA. O DNA ele fica disperso, espalhado dentro da célula. Já uma célula eucariótica, você olha para ela no microscópio, você vai perceber que tem um compartimento lá dentro dessa célula que está definido por limites, tá? Esse compartimento é o núcleo e é onde a gente vai encontrar o material genético, tá certo? Que é a molécula responsável pela hereditariedade, né? Que é a organela, as moléculas que têm ali as informações genéticas das características do ser vivo, tá certo? Então, esse núcleo que tem os limites definidos, que é bem delimitado, você só vai encontrar em células eucarióticas. E um detalhe, essa palavra eu aqui, pessoal, esse iniciozinho da palavra eu significa verdadeiro, tá? E cariótica vem de carioteca. Carioteca, que é a mesma coisa que membrana nuclear. É uma membrana que delimita os limites do núcleo. Então, certamente, nós só vamos encontrar a carioteca ou membrana nuclear na célula eucariótica, certo? E é lá onde a gente vai encontrar os cromossomos. Pessoal, uma característica importante do núcleo é que ele é o centro controlador do metabolismo. Vamos lembrar o que é metabolismo. Metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorre no organismo vivo. E como nós já vimos na primeira aula a respeito da citologia, nós vimos que a célula ela é a unidade fisiológica de um ser vivo. Ok? Ou seja, é a menor unidade onde nós vamos encontrar reações de metabolismo. O metabolismo, que é o conjunto das reações químicas que ocorrem no ser vivo, ele tem dois tipos. Existem reações químicas onde substâncias químicas são produzidas. Esse tipo de reação a gente chama de anabolismo. E existem reações químicas onde ocorre a quebra de substâncias químicas. Aí a gente está falando agora de catabolismo. Então, só repetindo, catabolismo são reações de quebra de substâncias. Anabolismo, reação de síntese ou produção de substância química.
Então, essas reações, elas são controladas por meio do núcleo. Ele é o centro controlador desse metabolismo. E nós vamos entender por quê, né? A maioria das reações metabólicas, elas acontecem pela ação de enzimas. Lembra da aula de bioquímica, quando eu falei sobre enzimas? Eu expliquei que as enzimas são moléculas que controlam reações químicas, ou seja, que catalisam reações químicas. Ora, se as enzimas catalisam reações químicas e elas são produzidas pelo núcleo, então o núcleo é o responsável pelo controle dessas reações químicas. É o responsável pelo controle do metabolismo. Tá certo? Por quê? Porque ele produz enzimas. E as enzimas catalisam reações químicas. Tá? Então, é mais ou menos assim que acontece. Nós temos aqui, ó, esse aqui é o espaço interno de uma célula. Tá? Lá dentro da célula, onde nós vamos encontrar o núcleo. E o núcleo, no interior dele, você encontra o cromossomo, que é feito de DNA. E lá dentro do DNA, nós temos o que, pessoal? Nós temos o gene. O gene, ele tem informação genética, tá certo? Então, imagina, por exemplo, uma reação química que precisa de uma enzima. Uma enzima que vai catalisar essa reação química. Então, para que essa enzima ocorra, o núcleo tem que produzir ela. Então, como é que ele vai produzir, por exemplo, uma enzima? Bem, dentro do núcleo nós temos o DNA. E lá no DNA tem a informação necessária para produzir essa enzima, que é o gene. Ok? Lá no gene, ele vai, a informação desse gene ela vai ser convertida numa molécula de RNA, que a gente chama de RNA mensageiro, que é produzido dentro do núcleo. Então, ele vai sair do núcleo, vai para o citoplasma, que o citoplasma, só para quem não sabe, é aquele espaço que fica dentro da célula. O espaço que fica fora do núcleo, mas dentro da célula. Tá? Então, lá no citoplasma, esse RNA que contém uma informação genética, ele vai ser lido por uma organela chamada ribossomo. Então, esse ribossomo ele vai lendo as informações genéticas que tem aqui no RNA mensageiro, e com base nessas informações, ele vai começar a produzir proteínas. Na verdade, a proteína ela é conhecida como polipeptídeo. Polipeptídeo. Por quê? Porque ela tem vários aminoácidos ligados. Então, a sequência desses aminoácidos que vão se ligando vai depender da sequência de informação que vai estar na molécula do RNA mensageiro. Então, com base na molécula do RNA mensageiro, o ribossomo vai adicionando aminoácidos à proteína que vai sendo produzida ou sintetizada. E essa proteína, ela vai fazer parte, por exemplo, de uma enzima que, posteriormente, vai estar controlando ou catalisando uma reação química. Então, isso aqui, pessoal, é uma visão bem resumida do processo de síntese proteica ou de produção de uma proteína. Tá? Lembra que em biologia a palavra síntese é a mesma coisa que produção. Então, toda vez que eu falar síntese proteica, produção de proteína. Tá bom? Então, aqui é o processo de síntese proteica. Bem, é assim que a gente pode, de maneira resumida, entender como é que o núcleo consegue controlar uma reação metabólica, produzindo uma proteína que, consequentemente, vai realizar a catalisação de reação química. Tá? Esse núcleo, pessoal, delimitado, com seus limites bem definidos, ele vai desaparecer durante o processo de divisão celular. Agora, eu estou falando, pessoal, do núcleo das células eucarióticas, certo? Na célula eucariótica, aquele núcleo bem definido, bem delimitado, com a membrana nuclear, desaparece quando a célula entra em processo de divisão. E em biologia, existem duas formas que a célula sofre divisão celular. Tem a mitose e tem a meiose, tá certo? O que é a mitose? A mitose é quando uma célula se divide em duas. E essas duas células que se formam são idênticas à célula mãe, tá certo? Então, durante a divisão mitótica, o núcleo desaparece. Então, mais ou menos assim, pessoal, ó.
Isso aqui nós temos uma célula que vai se dividir e vai se transformar em duas aqui, ó, tá? Então, para que ela se divida, ela vai passar por subfases, tá? Nós temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta fase, ok? Percebam, pessoal, que na hora que inicia o processo de divisão celular, olha o que acontece com a membrana do núcleo, a carioteca, né, a membrana nuclear. Ela começa a sumir. Olha, ela sumiu na primeira fase, que é chamada de prófase. Nas fases seguintes, no caso da metáfase, da anáfase, por exemplo, a gente não consegue mais distinguir o que é um núcleo, tá? Então, o foco da nossa aula não é nem sobre as características dessa fase, mas o que eu quero que você entenda é que durante o processo de mitose, essa delimitação do núcleo desaparece, ok? Então, ela desaparece e quando chega na última fase da mitose, o núcleo começa a aparecer novamente. A carioteca volta a se formar. E aí a gente percebe que aí quando se formam as duas células, o núcleo está ali bonitinho, bem delimitado. Tá certo? Então, esse núcleo desaparece durante o processo de divisão celular. Agora, um outro aspecto que eu quero mencionar para vocês a respeito do núcleo é que esse núcleo ele pode ter vários formatos, tá? Dependendo do tipo de célula. Por exemplo, nós temos aqui a célula da glândula de seda. Veja como é que é o núcleo dela. Ramificado, tá? Tem célula que tem mais de um núcleo. Tem célula que tem um núcleo apenas. Vou dar um exemplo aqui, ó, da célula muscular. A célula muscular ela é chamada de miócito. Então, veja, uma mesma célula com vários núcleos. A gente diz que ela é multinucleada. Multinucleada, que tem vários núcleos. Essa daqui esse aqui é um protozoário, viu, pessoal? É um tipo de organismo unicelular. Ele é chamado de paramécio. Veja que ele tem dois núcleos. Ele é binucleado, porque tem dois núcleos. Um núcleo pequeno, que é chamado de micronúcleo, e um núcleo maior, tá? Veja essa outra célula aqui, ó. É um núcleo trilobado, ou trilobulado, né? Por quê? É um núcleo que tem 3 regiões mais dilatadas, 3 lóbulos. Ok? E existe célula que não tem núcleo nenhum. Aí a gente diz que ela é uma célula anucleada, ou seja, A de negação, porque não tem núcleo. É o exemplo da hemácia, ou glóbulo vermelho do sangue, que também tem um outro nome, tá? Eritrócito. Veja, uma célula sem núcleo. Beleza? Então, o núcleo ele vai variar de acordo com o tipo de célula. Pode ser que você encontre célula sem núcleo, tá bom? Agora, como foi que esse núcleo ele foi descoberto? O francês Robert Brown, ele é considerado o descobridor do núcleo celular. O primeiro a reconhecer o núcleo como um componente fundamental da célula. Do grego, nux, que significa semente. Então, existem experimentos que foram feitos que mostraram a importância do núcleo. E nós vamos aqui apresentar 2 experimentos para vocês. Esse primeiro experimento aqui, ele mostra o quão o núcleo ele é importante, tá? Vocês já ouviram falar da ameba. A ameba ela é um protozoário, um organismo unicelular. Veja, existe um experimento em que uma célula de uma ameba foi cortada, né, em 2 partes. Uma parte com o núcleo e uma outra parte sem núcleo, né? Um fragmento anucleado, sem núcleo. Então, veja, a parte que tem o núcleo, parte da célula que tem o núcleo, ela continua viva. E ela sobrevive e ela pode, posteriormente, se multiplicar, originando novas amebas. A parte que fica sem o núcleo, segundo o experimento que foi feito, mostrou que ela não se desenvolve, ela acaba morrendo. Por quê? Porque ficou sem o núcleo. E o núcleo, como eu falei para vocês, ele é o responsável pelo controle do metabolismo. Tá certo? Agora, quer saber por que realmente o núcleo ele é importante aqui? Tem um outro experimento em que essa parte, esse fragmento sem o núcleo, foi inserido nela o núcleo de uma outra célula. Tá aqui, ó. O fragmento que está sem o núcleo, foi retirado o núcleo de uma outra célula e inserido nesse fragmento sem o núcleo. E percebeu-se que, com o passar do tempo,
esse fragmento que recebeu o núcleo de uma outra célula passou a sobreviver e se reproduzir. Então, aqui nós temos um exemplo de um experimento em que mostra o quão o núcleo é importante para o metabolismo de um ser vivo. Uma outra situação que eu quero comentar com vocês é sobre o experimento com essa alga aqui, tá, pessoal? Ela é conhecida como acetabulária. Acetabulária. É uma alga muito pequena, tá? Acho que ela chega no máximo aí uns 5 milímetros, tá? É um organismo formado por uma única célula, tá? Inclusive, a gente consegue ver esses indivíduos a olho nu. Eles são pequenininhos, tá? São formados por uma única célula. Agora, uma informação importante. Essa alga, como ela só tem uma célula, o núcleo dela fica bem aqui na base da alga, tá? Existem duas espécies importantes da acetabulária, dessa alga aqui. Tá? Tem duas espécies. Essa primeira espécie aqui, ó, o nome científico dela, Acetabulária mediterrânea, e essa outra, Acetabulária crenulata. Olha aqui, a Acetabulária mediterrânea, ela tem aqui, ó, essa região que é chamada de umbela, tá? Umbela vem porque essa palavra significa guarda-chuva, tem um formato de um guarda-chuva. Então veja que nas extremidades da umbela ela é lisinha, tá? Ela é lisa. Já no caso da Acetabulária crenulata, ela é ondulada, né? A gente percebe que as extremidades dela é ondulada. Foi feito um experimento em que se cortou, separou essa parte aqui da alga que contém o núcleo, tá? Aí o que eles fizeram? Eles pegaram essa região aqui, ó, né, da alga que contém o núcleo da Acetabulária amarela, por exemplo, da Acetabulária crenulata. Veja o que aconteceu com o passar do tempo. Eles retiraram a umbela, essa região que tem um formato de guarda-chuva, e deixaram que essa alga produzisse uma nova umbela. Veja que o que se formou aqui no final foi a umbela de quem? Da Acetabulária crenulata. Por quê? Porque aqui ela tem o núcleo de quem? Dessa mesma espécie. Então, como ela tem o núcleo dessa espécie, ela produziu um guarda-chuva, uma umbela ondulada. Por quê? Porque o material genético que está presente nessa alga é de quem? É da Acetabulária crenulata. E nessa alga, o guarda-chuvinha dela, né, a umbela, ela é ondulada. Isso mostra que, como o núcleo dessa alga da Acetabulária crenulata está presente, ela vai expressar as características que contém aonde? No material genético dela. Tá? Mais uma vez, o experimento mostrando a importância do núcleo. Agora, quais são os componentes de um núcleo, pessoal? Todo núcleo celular tem esses componentes aqui. Nós vamos encontrar a carioteca, que ela é chamada de envelope nuclear, é o que delimita o núcleo, tá? Nós vamos encontrar a cromatina. Cromatina é o material genético que fica dentro do núcleo. Nós vamos encontrar o nucleolo, tá? E o nucleoplasma. Vou falar rapidamente sobre cada um. Carioteca, ou envelope nuclear, também é chamado de membrana nuclear. Um termo que deve ser evitado, pois a carioteca é uma estrutura mais complexa do que a membrana plasmática. O material que forma a membrana nuclear, ele é semelhante ao material que forma a membrana plasmática. Para quem não lembra, a membrana plasmática, ela é considerada como se fosse a pele da célula, é o que delimita os limites da célula. Então, ela é feita de fosfolipídios. Então, esse mesmo material que forma a membrana plasmática forma a carioteca, certo? Só que a carioteca ela é mais complexa. E aí ela tem esses poros aqui que vai controlar a entrada e a saída de substâncias para dentro ou para fora do núcleo, tá? Essa carioteca, pessoal, ela vai controlar essa saída, a entrada e a saída, por meio desses poros nucleares, tá? Que são os orifícios da carioteca. A cromatina é o conjunto de filamentos que fica dentro do núcleo, que ele é constituído por DNA e por proteínas, tá? E aqui, ó, esse DNA e essas proteínas vão dar origem aos cromossomos, né? Que esses cromossomos eles se formam durante o processo de divisão celular.
Então, pessoal, eu trouxe algumas características do núcleo. Espero que vocês tenham entendido, tá? E continue conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.